Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 19 de março, para vivenciarmos uma solenidade da Igreja, a solenidade de José, São José, esposo de Maria, padroeiro da Igreja. Amados irmãos e irmãs, São José, o homem do silêncio, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo da Virgem Maria. É para nós modelo a ser vivido e seguido. Aquele que soube escutar a vontade de Deus em sua vida e abraçar um mistério que estava para além da sua compreensão. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, dando assim um apoio ao nosso canal, para que o Evangelho alcance mais corações, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conheça. Amados irmãos e irmãs, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículo 16, versículo 18 ao 21 e versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o comentário desta solenidade. Homem justo e carpinteiro em Nazaré, José foi escolhido por Deus para ser esposo de Maria e pai de Jesus segundo a lei. De profunda vida interior e pai amoroso, ele agiu com prudência e determinação nos momentos graves da vida da Sagrada Família. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos nosso padroeiro universal e peçamos sua proteção para as famílias do mundo inteiro. Então hoje nós celebramos esta grande festa, esta grande solenidade de São José, esposo de Maria, padroeiro da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos leva um pouco à conclusão da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de São Mateus, e depois nos leva um pouco a vivenciar a origem ou o relato do anúncio do anjo, não a Maria, mas a São José. A São José, seu esposo. Então a palavra nos diz assim. Primeiro diz, a origem de Jesus Cristo foi assim. Nos traz então São Mateus o relato de que Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela ficou grávida
ela concebe não por ação ou intervenção de homem, mas pela graça e pela ação do Espírito Santo de Deus, o Espírito que dá vida, o Espírito que vem e renova todas as realidades, todas as nações, todos os corações. Maria então concebe pela ação do Espírito Santo. O casamento judaico, amados irmãos e irmãs, era dividido em 2 momentos, poderíamos assim dizer. O primeiro momento era o momento do noivado, que poderia se estender até 1 ano. Então, a pessoa já estava comprometida, estavam comprometidos em matrimônio, contudo não coabitam, não vivem juntos, não vivem vida marital. Eles estavam se preparando para viver este contexto de esposo e de esposa. Porém, amados irmãos e irmãs, dentro deste contexto de preparação, dentro desse contexto em que estavam se preparando para o matrimônio, Maria concebe pela ação do Espírito Santo. A palavra nos diz que José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando nós lemos esta passagem, certamente, amados irmãos e irmãs, nos salta a impressão de que, nossa, São José ficou verdadeiramente revoltado com tudo o que aconteceu. Como que a sua prometida pôde viver uma realidade assim? Contudo, amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos aquilo que a própria palavra nos diz. Maria concebe pela ação do Espírito Santo. Então, alguns autores vão dizer assim, que São José não vai, de certa maneira, revoltar-se e querer abandonar Maria. Alguns padres da igreja vão dizer que São José, olhando para a realidade que está acontecendo, ele não se considera digno. Ele, no primeiro momento, não se considerou digno e também não se achava no direito de participar daquela realidade, porque ele pensava consigo que Deus não o envolveu, Deus não o convidou a viver aquele grande mistério do qual Maria está vivendo. E a palavra então nos fala que José, ele, enquanto pensava nisso, ele vai dormir, certamente com o coração aflito, e no meio do sono, ele tem um sonho, ou poderíamos dizer, o anjo do Senhor o visita, vem ao seu encontro, vem em sonho e diz: José, filho de Davi. Então José é da casa de Davi, é descendente de Davi, é da descendência da realeza de Davi, e isso confere às profecias que o Messias viria da casa de Davi. Diz aquilo que disse a Maria: não tenhas medo. Maria é munida destas palavras, o anjo Gabriel diz a ela: não tenhas medo. José também é interpelado por estas palavras. Não tenhas medo do quê? De receber Maria como sua esposa. O anjo do Senhor o convida São José a assumir esta missão. Ele é convidado a assumir a vocação de esposo de Maria. E fala: ela dará à luz um filho, e o filho que ela o concebeu pela ação do Espírito Santo. Por isso tu darás o nome a ele de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando José acorda, ele segue aquilo que o anjo lhe havia dito. É hoje em dia muito comum nós observarmos e encontrarmos aquela imagem de São José dormindo, justamente para, de certa maneira, retratar diante de uma imagem, visivelmente, poderíamos assim dizer, este episódio, e nos convidar a um grande mistério, que o nosso sonho, não só enquanto estamos dormindo, mas os nossos projetos,
se conforme aos projetos de Deus, se conforme à graça de Deus, aquilo que Deus sonhou para cada um de nós, para as nossas vidas, para a nossa história. Somente assim, nesta certeza do amor de Deus para conosco, é que nós vamos, com toda certeza, contemplar as maravilhas do Senhor. E somos convidados a cantar louvores a Ele. O Senhor, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração, eu cantarei vossa verdade. Um amor que é garantido a todos nós eternamente e para sempre. São José, o esposo de Maria, é para nós modelo de seguimento. É para nós testemunho do amor de Deus, homem de pouquíssimas palavras, ou melhor, de nenhuma palavra. A Bíblia não traz nenhuma palavra de José. Contudo, é um homem de profunda atitude, a conformidade da vontade de Deus. Possamos nos conformar à vontade de Deus para conosco. O sonho de Deus em nossa história, que o nosso sonho seja o sonho de Deus. O sonho de Deus para com cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que este descendente da estirpe de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, possas de fato viver e ocasionar de fato, mediante a abertura do nosso coração, neste tempo quaresmal, aquilo que o Evangelho conclui se dizendo, o anjo falando a São José. Maria dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, Yeshua, da mesma raiz de Josué, Yeshua, pois ele vai salvar. Deus salva, Deus mesmo encarnado salva o povo de seus pecados. Que o Senhor nos salve, nos guarde e proteja e nos permita abrir o coração aos desígnios do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.